Olá, meu nome é Edmir Pedro Riveto. Sou aluno da Univesp do curso de Engenharia de Produção do Polo de Amparo. Apresento agora o protótipo do projeto integrador do purificador de água solar. Construído com placas de acrílico, basicamente ele foi desenvolvido para avaliarmos a quantidade de água que ele é capaz de produzir diariamente para o consumo humano. Foi acrescentado na borda superior do protótipo uma guarnição de borracha para melhorar a vedação da tampa de forma a ficar hermeticamente fechada. Temos a tampa, a guarnição de borracha em todo o seu contorno. Aumentando o rendimento e a eficiência. Já as cantoneiras de alumínio têm como objetivo dar uma melhor estrutura e rigidez. Aqui se localizam as cantoneiras, elas estão em todo o contorno melhorando a sustentação. Visando suportar o volume de água aplicado em seu interior. Ao se condensar na parte interna da tampa, a água já purificada escorre até a calha. A calha se encontra aqui, instalada na parte interna, possui uma inclinação do lado do tubo, para que a água escorra, fluindo, de forma a ser armazenada. O rendimento vai depender muito de fatores climáticos, porém, em média, é possível se obter até 15 litros de água potável por dia, no equipamento em sua escala real, instalado adequadamente e em condições favoráveis. Aqui já podemos observar o protótipo com água em seu interior e a condensação se acumulando e se formando na parte interna da tampa e a pequena quantidade de água que desceu pelo tubo. Vale a pena ressaltar que quanto maior for a incidência dos raios solares e a temperatura do ambiente no qual ele estiver instalado, melhor será o rendimento por ele apresentado. É um projeto de simples fabricação, simples montagem e que acreditamos ter atendido ao seu propósito, que é o de tratar água sem a utilização de produtos químicos ou filtros de valor elevado ou fazendo uso de energia elétrica. Também não se faz necessário para o seu processo de purificação.
Pode-se observar a canaleta que recebe as pequenas gotas da água condensada e que descem pelo tubo lateral para seu posterior armazenamento. Olá, professores! Eu estou aqui para apresentar-lhes a dessalinização da água nas mudanças de estado físico da matéria, aplicadas e contextualizadas no ensino fundamental. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tudo aquilo que tem existência física ou real é matéria. Ela possui 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. O estado sólido se caracteriza pela proximidade das moléculas. Nele, a forma e volume da matéria são bem definidos. É considerado a forma rígida da matéria. No estado líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas e elas têm energia suficiente para se moverem umas em relação às outras. No estado gasoso, a forma e o volume vão depender do recipiente que o contém. Nele, as moléculas têm tanta energia que se movem em altas velocidades, colidindo entre elas e com as paredes do recipiente. Nos slides 3, 4 e 5, temos a energia associada às mudanças de estado físico. No slide 3, temos o sentido endotérmico, porque a absorção de energia causa a transformação do estado físico. Do estado sólido para o estado líquido, acontece o processo de fusão. O gelo, por exemplo, na água, absorve tanta energia que passa para o estado líquido, a água potável, que bebemos, por exemplo. E essa água pode absorver mais energia e passar para o estado de vapor, assim sendo o processo de vaporização. No slide 4, temos o sentido exotérmico, onde há liberação de energia, porque a liberação de energia também causa a mudança e a transformação do estado físico. Do estado de vapor para a água, temos o que chamamos de condensação, e da água para o gelo, a solidificação. No slide 5, temos o diagrama geral da transformação dos estados físicos, no sentido endotérmico e exotérmico, porém associados mais 2 processos, a sublimação e a deposição. A sublimação acontece quando o sólido absorve tanta energia que passa direto para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, e a deposição é do estado gasoso diretamente para o estado sólido. No slide 6, temos as misturas. Misturas é quando 2 substâncias entram em contato sem mudarem as suas propriedades. Isso dá a entender um estado físico, um fenômeno físico. O fenômeno físico é quando acontece sem alterar a natureza da matéria. Porém, se misturarmos 2 substâncias e essas gerarem outra, temos um fenômeno químico. No slide 7, temos a separação das misturas. Nisso, há várias técnicas que podemos separar substâncias líquidas de líquidas ou substâncias líquidas de sólidos. Para o nosso experimento,
iremos separar a substância líquida, água, da substância sólida, sal, que está contido na água. Nela, vamos aquecer a água até que chegue a um ponto de ebulição. Seu ponto de ebulição é 100 graus Celsius e ela vai evaporar. Ao evaporar, como o sal tem um ponto de ebulição maior, ele continua em sua forma original, ou no caso, sólido. E a água, depois, o vapor da água, será coletado e condensado, voltando para o estado líquido. No slide 8, temos a técnica da osmose reversa. Nela, consiste em aplicar uma pressão na água salobra, que ao passar por uma membrana semipermeável, os sais ficam contidos, passando apenas a água pura, potável. Esta técnica já é utilizada em muitas zonas rurais do Nordeste brasileiro, como por exemplo na região de Mossoró, no Rio Grande do Norte. No slide 9, temos o processo do experimento de destilação e dessalinização que utilizamos. Ele consiste em separar da água salobra a água potável para consumo humano. Esta técnica pode ser utilizada em vários locais, principalmente no Nordeste brasileiro, onde nós podemos absorver e utilizar, nos apropriar da luz do sol, do calor que o sol fornece. Desse modo, a água salobra é aquecida no recipiente apropriado, contendo um copo de vidro e coberto por um plástico. O vapor da água pura se condensa no plástico e escorre para o copo. Este procedimento, quando feito em grande escala, ou seja, com tanques de áreas superficiais extensas e com radiação solar suficiente, permite que uma maior quantidade de água pura seja coletada, podendo ser usada em casa ou na agricultura. Com isso, professor, espero que tenha contribuído para dinamizar o conteúdo para os seus alunos e, portanto, boa aula!